dia, que alegria estar aqui com você mais um dia para a nossa live semanal. Já vamos convidando as amigas que precisam escutar esta live, que gostam de participar. Que alegria ter vocês aqui comigo. Como você acordou no dia de hoje? Como você está se sentindo? Você já parou para sentir? Para pensar e escutar o seu corpo? Então, hoje nós vamos fazer aí a nossa live semanal sobre essa correria no dia a dia acaba nos exaurindo. Como nós podemos deixar o nosso cotidiano mais leve, com mais presença? Vamos fazer uma respiração profunda. Nós inspiramos até 3, seguramos por 3 segundos e depois vamos soltar. Então, vamos iniciar. Inspira. E conta até 3. E solta. Inspira novamente. Contando até 3. Segura por 3 segundos. E solta. Novamente. Segura por 3 segundos. E solta. Veja como isso nos deixa mais tranquilo. A respiração profunda nos acalma, nos traz mais presença e nós começamos a perceber o que tem ao nosso redor. Seja bem-vinda, Mari. Que alegria ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre a correria do dia a dia. Que todos nós temos essa correria do dia a dia, muitas demandas, mas como nós podemos parar, observar e decidir o que nós vamos fazer do nosso dia. Muitas informações, muitas notificações, elas chegam até nós. E aquilo vai sobrecarregando. E aí nós começamos a ter muitos sinais. Muitas vezes é um cansaço, é uma dor de cabeça, é um desconforto, às vezes, no corpo. E a gente não consegue identificar de onde está vindo isso. E muitas vezes a gente já vai porque é certeiro, né? O remédio. Vou tomar um remédio, estou com dor disso. Vou tomar um remédio, estou com dor daquilo. Mas, e a causa disso? De onde vem? Será que a gente consegue identificar? Você, na tua rotina, você consegue identificar? Tem algumas pesquisas que falam que a gente nomear isso e anotar o que nós fazemos no nosso dia a dia, ou fazer uma observação de tudo que nós fizemos no nosso dia. Tem muitas coisas que nós fazemos no nosso dia, que muitas vezes é distração, passamos muito tempo com alguma coisa que não é tão necessário. Muitas vezes nós podemos delegar também, ou alguma coisa que não é tão urgente, a gente gasta muito tempo, e quando precisa fazer algo urgente, a gente demandou muito tempo em outras coisas. Muitas vezes é uma questão de planejamento. Então, dê uma olhada no seu dia a dia, se você consegue planejar. Identifique aonde que você está gastando muito tempo, ou se estressando com muitas coisas. Tem fatores que às vezes a gente não consegue controlar, porque é externo. Mas o nosso interno, que está sob o nosso controle, nós conseguimos controlar. Então, nomeie isso e identifique. Muitas vezes é uma desconexão. A gente pensa assim, tenho que cuidar disso, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo outro, né? Nós temos uma lista, mas muitas vezes aquilo vai sugando a nossa energia. A gente gasta muita energia para resolver as coisas. Mas será que a gente recompõe essa energia? A gente para aqueles 5 minutos assim e faz um descanso, aprecia a beleza que tem pela janela, ou aprecia, às vezes, até uma xícara de chá ou de café. E quando for dar aquele primeiro gole, olhar, aqui eu tô com uma taça, mas tipo, ou para um vinho também, né? Olhar para aquele vinho, para aquele café, para aquele chá
ou colocar a mão assim, né, na xícara de chá, de café, sentir aquele momento, apreciar. É uma coisa simples, mas que acaba nos conectando. E a nossa mente, ela vai dispersar daquilo que a gente estava demandando energia daquele momento. Então, é um momento de descanso também. Então, apreciar aquele momento, apreciar aquele primeiro gole e desejar boas intenções. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente tem muitas demandas para resolver, isso suga a nossa energia, só que a gente não para, a gente acaba não se priorizando para descansar, aliviar a nossa sobrecarga e depois ir para a próxima atividade. Então, o momento presente é como se ele fosse um antídoto da sobrecarga que nós temos durante o dia, das demandas que nós temos durante a semana. Todos nós temos muitas demandas, mas como que a gente lida com isso? Porque muitas vezes isso parece também intrínseco, né, na nossa carga genética. Nós mulheres, vem aquela frase, tenho que dar conta de tudo. E a gente tenta fazer tudo, dar conta de tudo, mas ninguém vai cuidar de nós se não formos nós mesmas. Quando nós estivermos cansadas, quando nós estivermos esgotados, nós temos que identificar esse limite e colocar um limite e dizer, não, aqui é o meu ponto. Vou parar por 5 minutos, o mundo não vai acabar, ele vai continuar. E aí depois você descansou, você continua o que você estava fazendo. Se você vê que você está numa atividade, que você está não consegue encontrar uma solução, pausa, respira, dá uma volta, liga uma música, aprecia o som da natureza e aí depois tu volta. Porque você sair do que você estava e fazer alguma outra atividade, por 5 minutinhos que seja, aquilo já alivia, dá uma clareada nas suas ideias e você volta para o momento presente. Você colocou o foco em alguma outra coisa e aí depois tu volta. Tu volta com uma solução, tu volta com uma ideia. São pequenas pausas. E essas pequenas pausas, elas são importantes, porque aquilo renova, aquilo nos traz ao momento presente e a gente consegue colocar mais foco, mais clareza, mais intenção no que nós estamos fazendo. Então, atividades como apreciar um almoço com mais intenção, sem celular, conversando com as pessoas, dando atenção, o ouvir, aquela escutativa. As pessoas estão sedentas para serem ouvidas. Dê atenção para as pessoas. O que ela está falando? Como ela se comunica? Preste atenção com os olhos e com os ouvidos de quem quer ouvir. A minha mentora, ela sempre fala, olhe com os olhos de quem quer enxergar, ouça com os ouvidos de quem quer ouvir, de quem quer escutar, com atenção. A videira, por exemplo, cada processo, cada estágio, ela faz o que tem que fazer. Momento de floração é floração, momento de crescimento das folhas, ela cresce, momento de maturação dos frutos, amadurece, momento de colheita, faz a colheita. Ela faz todo o seu ciclo em cada estação, ela não fica pulando etapa. E muitas vezes a gente fica pulando etapa, a gente já quer chegar no final. Mas às vezes é no meio do caminho que a gente vai se autodescobrir, é no meio do caminho que a gente vai se transformar uma pessoa melhor, transformar a vida de alguém, uma comunidade. Então a gente não pode pular etapa. Mas cada etapa que a gente for fazer, que a gente faça com amor, com carinho e com dedicação. E se a gente estiver lá tudo desconectada, tudo cansada, exausta, estressada, a gente não vai colocar amor e intenção no que nós estamos fazendo. Então sempre faça com propósito. Mas para isso, precisa impor limites, estar descansada, estar leve. A leveza, ela chega... Quando a gente chega num lugar, a leveza ela já chega antes que a gente. A nossa energia ela já chega antes. E se a gente já tá no pique de estar estressada, todo mundo já vai perceber. Pode ser que as pessoas não identifiquem, mas a energia ela tá ali. Ela vai falar por si só. Então, traga mais clareza, olhe como tá a tua rotina, como tá o teu dia a dia. E vai colocando, inserindo aos poucos um novo hábito, uma nova forma, às vezes um novo caminho de ir pro trabalho. Isso já vai mudar a sua rotina. Seja bem-vinda, Lore, que bom ter você aqui conosco. E aí se pergunte, depois de uma semana que você fez isso, como foi a sua semana? Reavalie,
readapte. Você não precisa fazer sempre o mesmo roteiro todos os dias. Então, se organize. Olá, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. E avalie o que deu certo. Inserir esse novo hábito. Deu certo? Fazer pausas. Coloca o despertador. Com certeza isso vai trazer mais ânimo, mais clareza, e o seu dia, você vai chegar no final do dia e vai trazer aquela sensação: hoje o meu dia rendeu. Porque você fez pausas e com isso você conseguiu dar o melhor de si em cada pausa que você fez. Cada volta que você retornou naquele teu projeto, você retornou mais leve, com mais clareza. Aprecie uma conversa com o seu colega. Então, são momentos assim de pequenas pausas, inserindo no seu dia a dia, que vai fazer a diferença. Você vai se sentir menos exausta. Faça isso e depois volte aqui me contar. Quando eu estava no doutorado, então eu lá bem faceirona, e eu era, ainda sou, né, mas eu tenho que me controlar muito. Uma pessoa muito de se inscrever em curso. Vou fazer esse curso, vou fazer esse daqui, vou fazer aquele lá. E quando vi, estava fazendo doutorado, estava dando aula em 3 lugares, estava fazendo 3 pós-graduações, e fora os cursos que eu fazia extra, né? E aquilo sobrecarrega a gente, porque acaba acumulando muita coisa. E veio a pandemia, e quando veio a pandemia, né, sobrecarregou ainda mais questão de redes sociais. Os alunos, eles tiveram muito mais proximidade com a gente, isso foi muito bom, mas também a gente não tinha muito horário. Às vezes tinha reunião dos professores de manhã e à noite já tinha, e vinha muita demanda, acabava acontecendo muitas mudanças também, né? E aí, sobrecarregada, tinha os prazos e eu estava muito estressada, muito de mau humor, aquilo não rendia, não... E aquilo vai te deixando desanimado, você não tem vontade de fazer, entra num ciclo repetitivo. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a finalizar o que eu tinha para finalizar, as especializações, foquei no doutorado, e aquilo foi me aliviando. E eu tomei a decisão de não fazer cursos por um período e fui cuidar da minha saúde, que acaba afetando muito a saúde. Voltei a fazer exercício, voltei a fazer pilates, voltei a fazer meditação, voltei a ler livros, e aí veio a maternidade. Na maternidade, voltei a fazer muitos cursos, comecei a empreender. Eu nunca empreendi, professora de exatas, né? A questão de você empreender é outro ramo. E entrei naquele ciclo de novo. Daí esse ano eu decidi, esse ano não vou fazer cursos, esse ano eu vou descansar de tantos cursos que eu já fiz, cursos e mentorias, eu vou aplicar na prática. E aí vem a clareza, você começa a olhar com outros olhos, começa a ver coisas que antes você não via. Então são ciclos. E eu estou me segurando para não fazer novos cursos, para não me inscrever em novos cursos. Então, vai muito da gente decidir, impor limites, e isso vai muito com nós mesmos, né? Para nós termos um processo, termos aí cada estação, a gente tem algo para fazer. A gente não pode estudar a vida inteira, a gente não pode trabalhar a vida inteira em cima de alguma coisa. A gente tem períodos. Quem diz nunca mais vou estudar, tem algo errado, porque a gente sempre tem que nos aprimorar. Mas também a gente sempre tem que colocar em prática, colocar a serviço do mundo o que nós estudamos. Então, tudo é um ciclo, cada coisa no seu tempo. E a gente tem que entender como o nosso corpo funciona, o nosso humor, o nosso emocional. E a gente vai respeitando esses ciclos. Mas tudo isso é uma construção diária que a gente faz. É fácil? Não. É desafiador? É. Porque o sistema, o mundo, ele vai falar: você tem que produzir sempre, todos os dias. Você tem que ter isso. Vem as tendências. E aí fica aquele bombardeio de notificações. Mas se a gente sabe da nossa essência, a gente diz: não, isso aqui não é para mim. Não é nesse momento que eu vou fazer isso. Mais tarde. Então, agradeço muito a presença de vocês. Façam isso, insiram isso no dia a dia de vocês, essas pequenas pausas, e vocês vão ver como isso vai melhorar a vida de vocês. Como isso vai dar aquele respiro, aquela clareza, trazer como intenção, apreciar um café, olhar para aquela taça de vinho e ver aquela história, ver o carinho que está ali, naquela taça de café, naquela xícara de café, naquela taça de vinho. Agradeço a presença de todos vocês, bom final de semana para todos vocês e nos vemos aí na próxima semana
com a nossa live semanal. E depois me contem lá nos comentários como foi a prática desse novo hábito para diminuir a exaustão da nossa rotina corrida. Até mais!